Sangue na rua. O mundo hoje acordou com bolsas japonesas abrindo, fechando, circuit breaker, quedas tão violentas que os caras resolveram desligar o negócio porque a gente não aguenta uma quedinha de 10%, a gente não é operador de Bitcoin aqui. Dólar dispara para 5,80, o Bitcoin morreu, saiu de 67, 68 mil dólares para agora 52, chegou a bater um fundo de 49 qualquer coisinha, 50 talvez, morreu, acabou, nunca mais. E tudo tem a ver com esse calvo aqui, o Banco Central japonês, keynesianismo e responsabilidade fiscal. Vamos entender por que os mercados estão caindo, se isso aqui é uma crise mundial, se não é, o que vai acontecer. Isso aqui é importante porque o Brasil também está rumando a estar no mesmo problema que esse calvo tá agora. Vamos lá. Aí era previsível também. Dava pra saber que isso aqui ia acontecer, deixa eu explicar pra vocês. Então vamos lá, o que aconteceu? Por que esse calvo aqui explodiu a economia global rapidinho agora? E será que isso vai dar uma crise grande ou não? O que aconteceu foi que ele é o presidente do Banco Central japonês e eles subiram a taxa Selic deles de 0,1 para 0,25%, e isso causou circuit breakers, quedas para todo lado, destruição do real. Se bem que isso aí já estava indo a destruição do Bitcoin. Uau, o que aconteceu? O Bitcoin não era para ser um ativo de segurança? Bom, já explico. Isso tem tudo a ver com este gráfico aqui. É uma dinâmica complexa, mas vamos entender aqui. Empréstimos em ienes, a moeda japonesa, para fora do país, cross-border, em azul escuro, feitos para bancos, então você consegue ver que subiu bastante desde 2015, subiu especialmente depois de 2020, 21 para cá, né, aqui 2024. E para instituições financeiras não bancárias também cresceu violentamente. Então a quantidade de crédito concedido por bancos japoneses para fora, para primariamente Estados Unidos, para comprar ações, para comprar ativos, para operar no mercado, explodiu fantasticamente e o calvíssimo do Japão chegou e subiu o custo disso violentamente para quem está operando nos mercados, o que faz com que suba o custo dessas operações. Eles tenham que vender posições, eles tenham que reduzir porque agora a conta ficou complicada. E isso causa quedas. Tá, mas por que o cara fez isso? Só de sacanagem? Não. Isso aqui é o ien. Isso aqui é o ien desde 2013, 14. Ele estava valorizado em torno de 100 ienes por dólar. Subiu, desvalorizou bastante, mas voltou e tudo mais. Mas de 2022 para cá, com a explosão da dívida japonesa, com a explosão de custos e vários outros problemas, o que aconteceu com o ien é simplesmente surreal. Assim, os caras saem de 100, de, sei lá, numa banda de 100 a 110 para ir a 160 em questão de um ano e... Não, nem um ano e meio, né? Um ano e meio, vai, vamos dizer assim. E isso forçou eles a subir a taxa de juros de novo para defender a moeda, para revalorizar o ien e proteger o poder de compra dos japoneses, proteger o poder de compra dos consumidores e causar alguma estabilidade econômica lá, porque você não pode simplesmente deixar sua moeda derreter e perder tudo isso aqui em um ano e meio numa economia desenvolvida como o Japão sem consequências. Só que notem que conforme o ien desvaloriza, o que acontece? Bom, se o ien está desvalorizando, dane-se, e o juro no Japão era 0,1%, por que você não tomaria isso? Porque você vai lá e pega um empréstimo nos bancos japoneses a 0,1% ao ano. Tanto faz. O ien vai desvalorizar, então você ganha no câmbio, e daí você compra um monte de ações, você compra um monte de ativos americanos, você compra um monte de coisa pra todo lado e ganha dinheiro com isso, por que não? Aí de repente o cara vai lá, sobe o custo desse empréstimo, você fala, risco cambial explode, as suas posições não são mais defensáveis e isso causa uma liquidação. Tá, mas isso aqui tudo aconteceu. A gente vai chegar para isso lá mais na frente. Mas antes, só para vocês entenderem o quanto isso era previsível. O Mark Spitznagel, que é o fundador da Universal Investments, estava alertando para a maior bolha de crédito na história, falando, gente, vai dar merda. Em 3 de junho. Você fala, mas quem que é esse fudido? Quem que é esse Mark Spitznagel, fundador dessa Universal Investments? O cara junto com o Taleb, deve ser inteligente. Mas o que ele fez? O que ele já fez de interessante? O que esse cara sabe? Durante a crise de 2020, com o Covid, tudo foi pro escambau, eles tiveram um retorno de 4.000%. Talvez o cara sabe alguma coisa. Mas o que é isso? Isso é um fundo
que ganha quando mercados caem. Você quer entrar nos detalhes disso? Lê lá o site da Universal Investments, eles explicam bem. Lê o livro dele, The Tao of Capital, mas é baseado em escola austríaca de economia. A teoria dele é 100% austríaca aqui do que vai acontecer, de por que esses crashes acontecem, de como a gente chegou nesse ponto aqui e como ganhar dinheiro em cima disso. Não à toa ele ganha dinheiro quando mercados capotam. Teve um outro cara também que vocês podem conhecer, o Warren Buffett, que ele também estava falando, galerinha, sei lá, hein? Tem um indicador que é apelidado de indicador Warren Buffett, que é na verdade valorização de mercado dividido pelo PIB. Então, a valorização de mercado de todas as ações dos Estados Unidos dividido pelo PIB dos Estados Unidos. E quando isso pisca muito alto, dá problema. E o Warren Buffett adora esse indicador e ele piscou a 195, maior ponto da história, o que é grave. E se vocês olharem o Warren Buffett, ele está aumentando a posição de dinheiro dele há um bom tempo e reduzindo posições em mercado. Por quê? Porque o negócio berrou aqui. E tem um outro fudido aí que fica falando sobre isso também. Eu fiz vídeo sobre esse mesmo mecanismo que eu vou explicar hoje, 4 meses atrás. E 1 ano e meio atrás também, quando tiveram 2 eventos que afetaram o Bitcoin pra caramba. Acho que o pessoal não prestou muita atenção na época aí. Vamos ver o quanto esse vídeo dá. Agora que se for no formato, talvez, não sei. E tudo isso tá explicado nesse livro aqui de cento e... quantos anos? Ele lançou em 1912, né? Então, 112 anos. Você lê esse livro aqui, tá 6 pila no Kindle, tá, gente? Você consegue entender qual que é a lógica aqui. Eu vou desenhar, no fim das contas, pra gente entender. Mas isso aqui é o sistema da Blocktrends. A Blocktrends também tem um produto que vocês podem assinar. Custa aí menos de R$500 por ano. E se você acha que... se você tem dinheiro investindo em criptos, eu acho que aqui você perdeu mais do que R$500. Então poderia ter valido a pena você assinar esse produto. Em que eles fazem uma análise do que está acontecendo no mercado, eles dão sinais de compra, que eu não posso mostrar aqui para vocês, claro, porque senão eu estou entregando o negócio. E eles têm vários cursos lá na plataforma também, sobre Web3, sobre DeFi, sobre Bitcoin. Eles têm um monte de research, de pesquisa sobre o que está acontecendo com Bitcoin e tudo mais. Uma porrada de relatórios, um monte de coisa que teria avisado, que teria dado sinais sobre o que teria acontecido aqui. Então, como eu falei, isso aqui é previsível. E se você também quer se proteger, SET também está aqui para ajudar você. Quando tem esses crashes de mercado, governos vão atrás de você para cobrar a conta, para jogar a conta nas suas costas. Então, se você quiser se proteger disso, SET está aí à sua disposição. Porque, assim, cara, também hoje... é sempre a mesma história, bicho. A galera fica quieta, acha que não vai acontecer tudo mais. Aí hoje cachou o mercado, pronto, encheu o nosso inbox, um monte de gente curiosa e tudo mais. Então, assim, cara, se protege antes de ficar caro, tá? Mas, Japão, o que aconteceu? Como é que a gente chegou nessa situação? Isso aqui é o orçamento do governo japonês, o resultado, o déficit deles, desde 1961. Notem, eles só tiveram superávit aqui um pouquinho no fim dos anos 80, começo dos anos 90 e depois antes. De resto, só rombo. Por quê? Keynesianismo. Os caras adoram gastar para tentar desenvolver a economia e tudo mais, e eles tiveram uma puta bolha de mercado nos anos 80 que explodiu, e desde então eles falaram, não, então é só a gente seguir aquela receita keynesiana de o governo gastar, né, para cobrir o espaço vazio que foi deixado pelo setor privado, e aí a gente estimula os mercados e tudo mais, e daí com isso a gente consegue fazer a economia crescer de volta, né, salvar da crise e tudo mais. E o que eles conseguiram com isso? O que eles conseguiram é que desde o começo dos anos 90 para cá eles só tiveram déficits, eles têm rombos fantásticos de 8% do PIB rotineiramente, virou uma coisa trivial deles. E isso fez o que no PIB per capita deles? O PIB per capita deles de 1999 era $30.000 por pessoa, foi para 37. Então, né? 24 anos de resultado nisso, você conseguiu muito pouco. Pra gente ter um comparativo, a Coreia do Sul, no mesmo período, saiu de 15 mil para 34 mil. Praticamente empatou com o Japão nesse mesmo período sem usar keynesianismo. Então o Japão conseguiu praticamente vários nada, enquanto a Coreia do Sul, um país eu acho comparável, conseguiu resultados muito bons. O PIB do Japão, quando você não faz o per capita, o PIB do Japão tá de lado há 25 anos. É fantástico, cara, sabe? Pra você ter... sabe? Pra você conseguir ter 30 anos de estagnação econômica... parabéns. Não, fantástico, sabe? Déficits fantásticos, uma explosão de déficit há 30 anos, e o resultado tá aqui. Nada. E um aumento da dívida. A dívida PIB deles estava em torno de 60%, 70% do PIB
durante os anos 80, o que para um país desenvolvido ou para um país em enriquecimento é aceitável, bem ok. Para um país atrasado, fudido que nem o Brasil, não. Agora, para um país do Japão que tá se levando a sério e tudo mais, ok. Aí eles saíram disso de 67, 70 para agora 270% do PIB em dívida. O que significa que, se, voltando ao calvo, taxas de juros sobem, o país quebra. É um nível de endividamento bizarro. É um nível de endividamento violentíssimo. Resultado de intervenção estatal keynesianismo para tentar desenvolver a economia é resultado nenhum. E que faz com que a taxa de juros do Banco Central do Japão tem que ser baixíssima, o que faz com que o crédito lá seja muito barato e o que incentiva muitas pessoas a irem tomar crédito no Japão para comprar ativos. O que gera um círculo vicioso muito complicado aqui. E gera esses créditos justamente porque esses aumentos de juros colocam a economia do Japão inteira em xeque. Ela pode não aguentar uma pequena taxinha dessas aqui, pode ser o suficiente para quebrar a casa. E aí nós temos um problema. Então o Japão está preso num cenário de você se ferra se você fizer, se você se ferra se você não fizer. O que aconteceu com essa massiva expansão de dívida, feita por essa massiva expansão de déficit, vamos tirar de déficit aqui, é refletida na desvalorização do ien. Se a gente olhar o ien desde 2013, 14, ele estava ali em 100 e tem o seu valor destruído. Então o Banco Central japonês fica preso numa sinuca de bico. Ou a gente deixa destruir o valor da moeda, e assim destruir os salários, destruir o poder de compra dos japoneses. Cara, isso aqui é violentíssimo, bicho. Isso aqui não é papo de... O Haddad parece bom em relação a isso aqui. Se bem que agora tem boatos que ele vai cair, pode entrar Gleisi Hoffmann ou pós-Itália. Mas isso é outra discussão. O ponto é, essa irresponsabilidade, esses déficits gigantescos levaram a essa situação aqui. E daí, para conter isso, o preço é derrubar mercados. Só que o que acontece? Qual que é a sinuca de bico mais complexa aqui? Aí os mercados caíram pra caramba, tá? Mas aí outros países baixam juros, e aí se o juro do Japão ficar alto em relação a eles, o preço da dívida sobe, o país quebra, então eles têm que baixar de volta. Então, o resultado é que no longo prazo a tendência é da destruição da moeda ou um capote de mercados até ajustar tudo. Entende por que Bitcoin existe? Entende por que Bitcoin tem um valor? Ah, mas o Bitcoin caiu. Ah, mas vários mercados pelo mundo inteiro caíram. Por quê? Eu vou ter que desenhar. Eu já expliquei isso de várias formas diferentes. É a primeira vez que eu tô tentando usar esse Sketchpad para fazer vídeos em cima. Então, se ficar uma merda, a culpa, obviamente, é do Estado. Mas vamos lá. Vamos imaginar um copo, ok? Isso aqui é um copo de o mercado financeiro. E ele vai ter um nível X de líquido aqui dentro, liquidez do mercado. Então, ações, ativos, isso aqui é mercado financeiro amplo, tá? Então isso aqui pode ser Bitcoin, pode ser várias coisas. Eles vão subir ou cair por causa de modificações internas, de se as empresas melhoraram, se elas pioraram, blá, 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 blá. Agora vai existir um nível geral, certo? E aqui nós vamos ter uma mangueirinha, um dreno, digamos assim, onde você tem saída de liquidez e você tem coisas que são uma entrada de liquidez, certo? Então, o que acontece? Se a entrada de liquidez for maior do que a saída, o que você vai ter? Você vai ter uma queda do nível de preços, ok? Você vai ter uma queda do nível de liquidez aqui, que vai para cá, e todos os preços vão cair para reajustar. Você fala, pô, Rafael, mas parece inflação, deflação. É a mesma coisa. Agora, se o nível de entrada de liquidez for maior do que o nível de saída, o nível geral de preços vai subir e o preço dos ativos vai subir. Opa, meu Deus. O preço dos ativos vai subir. É isso. Então, o que acontece aqui? Quem que são as saídas? As saídas aqui podem ser aposentados, pessoas se aposentam e começam a vender ativos para então ter a sua renda. Isso aqui pode ser quebras de empresas, isso aqui pode ser redução da base monetária por vários motivos diferentes. Várias coisas podem tirar dinheiro circulando no mercado financeiro. E o que é a entrada? A entrada pode ser pessoas investindo mais, então eles estão aumentando a quantidade de dinheiro que existe nesse copinho. Esse copinho aqui é o mercado financeiro, ok? Ele é o mercado financeiro, não é a economia geral.
ok? Você vai ter outras coisas relacionadas aqui. Mas pode ser entrada de dinheiro, que vai subir o nível geral da bolsa, então as coisas vai ter mais dinheiro circulando ali. Isso pode também ser bancos centrais imprimindo e colocando dinheiro ali dentro. Então o que nós temos acontecendo aqui? A gente tem uma das mangueirinhas de entrada aqui, é o Banco Central Japonês, BOJ, Bank of Japan. Quando ele vai lá e sobe a taxa de juros, ele está tornando mais caro botar dinheiro aqui dentro. Então, essa torneira de dinheiro entrando aqui vai reduzir a velocidade. Então, o que acontece? Isso pode causar uma queda do nível aqui. Porque vamos de novo. Se a velocidade de entrada for maior do que a de saída, níveis vão subir. Agora, e se a saída continua igual, que é o que aconteceu, mas a velocidade de entrada reduz? É a mesma coisa, o nível vai cair. E todas as coisas que estão nesse copinho de mercado financeiro, que estão alimentadas por esse dinheiro, vão cair de nível. Agora, a questão é relativa um ao outro também. Isso vai ser interessante. Agora, o que é interessante notar é que essas entradas de dinheiro do Banco Central japonês afetam o mercado cripto. Isso afetou 4 meses atrás, quando eu fiz esse vídeo explicando. Afetou 1 ano e meio atrás, quando eu fiz um vídeo também sobre como uma queda da taxa de juros deles por uma injeção de crédito para tentar defender o juro do título de dívida, fez uma entrada gigantesca de capital no mercado e isso fez uma alta de 40%. Tudo subiu. E o meu ponto nesse vídeo é que tudo subiu. Eu mostro vários ativos diferentes lá no começo. Cadê? A gente tem a Ford subiu nesse período. Que mais que subiu? A SP500 subiu. Eu mostro até a Bovespa subiu. Eu tava pegando até siglas aleatórias e mostrando, olha, gente, nessa data aqui, isso aqui é quando aconteceu. Depois as coisas subiram. Por quê? Porque a torneirinha subiu. Até Bovespa falou até um negócio que não tem o menor sentido de existir, não tem nenhum valor, lixo completo, subiu. Então o que acontece? Porque aqui, naquele momento, a torneira foi para cima. A torneira aumentou. Aqui atrás, o que aconteceu? O Japão destruiu o Bitcoin. Por quê? Porque ao subir taxas de juros, ao reduzir essa entrada, reduziram o valor total. Agora vamos dar uma complicada no nosso modelo aqui. A gente tem um copinho que é o mercado financeiro comum. Então assim, vamos pensar aqui, bolsa, SP500, vai. Ok? E a gente tem um outro mercado aqui, que é o mercado cripto. Ok? Então, Bitcoin e outras criptos. Você vai ter um caninho ligando os dois. Ok? Então aqui você tem o BOJ, o Banco Central Japonês, jogando dinheiro. Aqui você vai ter uma saída aqui, tem algum escape aqui e tem algum escape aqui. Agora, se a velocidade de entrada aqui é, digamos, 5 litros por segundo, só para a gente ter um número, mas esse cano aqui transporta 1 litro por segundo, então, quando o líquido entrar aqui, vai demorar um tempo até ele fazer esse caminho aqui e vir para cá. Agora, se a gente fechar essas torneirinhas aqui, eventualmente vai estabilizar. Se a gente manter as duas abertas, mas a entrada aqui fechar, eventualmente tudo zera. Então existe um delay entre as coisas entrarem no mercado financeiro aqui e circularem para cá. Mas essa conexão existe. Quanto maior for essa conexão, quanto maior for esse tubo, e agora está virando um rabisco gigantesco, mais forte vai ser a correlação disso. É por isso que vários anos atrás o Bitcoin era um ativo muito pouco relacionado com o mercado financeiro, mas agora como essa interação é muito maior, como o Bitcoin está muito mais institucionalizado, agora tem ETFs, tem várias coisas, o tamanho disso aqui não é mais 1, agora pode ser bem 5. E aí quando dói de um lado, vai doer do outro. Ah, mas por que isso não causa inflação? Vamos pensar diferente aqui. Vamos pensar outra coisa. Porque você pode ter aqui o mercado financeiro amplo, ok? E aqui eu estou colocando ações, títulos, Bitcoin, tudo, ok? E aqui você tem a economia geral. Economia geral. Então a rua, a padaria na tua esquina. E de novo vai ter um caninho aqui. Só que esse cano é menor, ok?
do Banco Central japonês colocar as coisas aqui para dentro, e aqui vai ser vários outros bancos centrais também, até isso aqui virar alguma coisa de queda no SP500, para virar desaquecimento de mercados, para virar desaquecimento de investimentos, para virar não sei o quê, para virar não sei o quê, para afetar o mercado brasileiro, para isso reduzir a quantidade de crédito disponível, para isso não sei o quê, e afetar aqui a padaria, sabe? Esquece isso aqui, vamos colocar isso aqui, a padaria da tua esquina. Eu não sei escrever, tá? Cara, esse caninho aqui é muito pequeno. Se isso aqui tá entrando a 5, isso aqui tá transferindo a 0,02. Então é por isso que é difícil, demora para você sentir essa transição aqui. Mas ela existe. Então o que aconteceu agora? O que aconteceu agora foi uma desaceleração aqui. Isso vai reduzir esse nível aqui, que era esse nível 1, para um nível linha. E vai causar uma queda aqui. Essa queda aqui, de nível, pode tirar recurso. Porque se os níveis estavam equilibrados e o nível de líquido estava aqui, então agora o líquido vai ter que vir daqui para cá para restabelecer, assumindo que isso aqui não volte. Ok? Vai voltar, mas a gente entra nisso. Só que como o cano é muito pequeno, demora. Então demora para bater isso aqui. Qual que é a teoria padrão de mercado financeiro aqui de intervencionismo estatal? Bom, para evitar isso, a gente tem que então colocar alguma injeção de dinheiro aqui de volta. Que foi o que o Banco Central, o que o Japão fez aqui ao rodar gigantescos déficits com esse resultado econômico fantástico de não levar o PIB para lugar nenhum. Só que qual que é o problema disso aqui no longo prazo? O problema é que você tem o seu copinho aqui do mercado financeiro, ok? Você vai ter um nível geral de preços e você vai ter ações. Você vai ter alguma que tá aqui, outra que tá aqui, outra que tá aqui, tá? Ok? Aquela, sei lá. E elas vão variar aqui dentro conforme várias coisas internas das empresas vão acontecer, conforme elas se tornam melhores, piores, etc., conforme surgem novos competidores, quebram, etc. O problema é que se essa mangueira de entrada é muito forte, o que acontece é que as empresas, os investidores, as pessoas não começam a pensar mais assim, pô, como é que eu posso melhorar minha empresa? Elas começam a pensar, como é que eu consigo entrar nesse negócio aqui? Como é que eu consigo viver de receber esse dinheiro aqui? E isso aqui começa a determinar muito fortemente qual que é esse nível aqui. Ao ponto em que as empresas não estão mais oscilando aqui. Elas vão estar aqui. Porque embora elas tenham variações interessantes entre elas, e isso vai sempre acontecer, elas estão muito dominadas por essa entrada de capital aqui. Claro, você sempre vai ter, né? Vai ter a faca menos afiada da gaveta e alguém... Mas o negócio comprime. E isso gera uma economia viciada, que é o que nós temos na economia do Japão hoje. A economia do Japão hoje, o mercado financeiro, as empresas são extremamente dependentes desse crédito de entrada. Não só no mercado financeiro, mas entrando nos balanços deles, mas entrando em ajudar eles a viver de dívida. Porque o que acontece é que eles têm um resultado operacional que não paga nem sequer os juros da dívida. Mas como o juro é 0,1, dane-se, você toma a dívida e continua operando. Então as empresas continuam aqui, continuam existindo porque esse crédito existe. Então o que você criou? Você criou uma economia cracuda. Você criou o que é chamada uma economia zumbi. Uma economia que vive de receber esse crédito aqui. Esse é o negócio dela. O negócio dela não é vender alguma coisa ou comprar ou tudo mais. O negócio dela é, sei lá, explode essa porra aí. E depois a gente pega a dívida, paga o negócio, paga todo mundo, segue, a ação segue, todo mundo recebe o bônus, não enche o saco, e daí quando cai todo mundo chora lá pro Banco Central e acabou. Só que tá, beleza, se você faz isso, você destrói essa moeda. Então, quando você... Qual que é a lição pro Brasil aqui? Quando você fica rodando déficit o tempo inteiro, quando você vicia suas empresas em crédito estatal, quando você permite incompetência e fica bancando a festa de todo mundo, a economia para de ser alguma coisa que roda ao redor de empreender, criar produtos, de criar valor, de ter lucro e que retira as empresas que não funcionam, que impede a falência delas, ou seja, não vai soltar os seus recursos, os seus empreendedores e tudo mais, não, todo mundo fica repetindo, fazendo aquela coisa burra e vira uma economia viciada
em só fazer a mesma porcaria que não funciona, que não adianta, que não dá lucro, mas que depende lá do Estado de ficar em pé. O Japão é um exemplo bizarríssimo disso. A Europa está começando a virar isso. Agora o Brasil também, ao insistir em déficits gigantescos e responsabilidade fiscal, em não proteger a moeda, e ao não ter um ambiente competitivo, mas ficar criando BNDES, ficar criando várias coisas para salvar as empresas brasileiras, cria essa economia zumbificada, cria uma economia dependente, que está extremamente suscetível a isso. A diferença, o que permitiu o Japão aí a um nível de 270% de dívida, é que você tem uma economia rodando lá, você tem indústria, você tem um monte de coisa. Então a população é altamente educada. O Brasil é o Brasil. Então, se a gente insistir nesse negócio de dívida gigantesca, nós vamos estar nessa mesma armadilha. Só que com juros agora 10%, desemprego ainda considerável e uma população pobre. O Japão pode ter estagnado, mas estagnou, pô. É muito melhor ser um estagnado no Japão hoje do que no Brasil. Duvido que alguém trocaria, né? Salvo algum ódio muito particular por sushi, eu imagino que as pessoas trocariam pra lá. Agora a gente tá na mesma rota aqui. E o que acontece? O que você vê dos intervencionistas brasileiros hoje? Não é só da esquerda, não é só a burra da Gleisi Hoffmann. Você vê os intervencionistas como um todo falando, não, então tem que... o Estado tem que gastar mais e tem que baixar a taxa de juro. Não. A rota é liberdade econômica para você ter desenvolvimento econômico e responsabilidade fiscal que permite você não ter que ficar bancando essa festa aqui. O Japão tá preso nessa armadilha, eles não têm o que sair. A rota agora é ir acostumando com desvalorizações de moeda mais altas e tentar colocar isso ao longo do tempo e a conta vai ser jogada na população de alguma forma via inflação, que é o que tende a acontecer. Esse é o caminho que o Brasil está arrumando e é por isso tudo, senhoras e senhores, que o Bitcoin existe. Então quando a galera olha para isso aqui e fala, ai meu Deus, o Bitcoin morreu, acabou. Não, o que você tem é uma queda de nível dos preços gerais, o Bitcoin vai sofrer mais, talvez por maior liquidez, aliás, por menor liquidez, tudo mais, né? Agora, a tendência é que os caras vão continuar fazendo isso. A tendência é que eles não vão reverter essas irresponsabilidades financeiras, a tendência é que eles não vão reverter esses programas de impressão de moeda, e o Bitcoin tem um lastro fixo. São 21 milhões de moedas. Não tem como imprimir mais, não tem como desvalorizar mais, não tem o que fazer. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu acho que tem algumas sugestões de leitura interessantes aí. Espero que o meu desenho não tenha sido extremamente ofensivo para vocês. Obrigado a todo mundo por estar assistindo esses vídeos maiores, tipo 25, 30 minutos. Eu acho que esse formato agora deu legal, não sei, talvez esse vídeo flop, não tenho nem ideia. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.